Olá! Olha eu de volta, estou aqui novamente com mais um vídeo para um banco de histórias. Eu sou Nil Santos, iniciei recentemente esse projeto com o intuito de contar histórias da minha vida, histórias reais. E como eu prometi, hoje o tema é sobre desbravadores. E eu até coloquei aqui uma camisa xadrez, estou gravando aqui ao ar livre, perto de umas plantas, por conta da história que eu vou contar hoje. Mas primeiramente eu quero pedir para você que dê aí um likezinho, compartilha, se inscreve no canal, isso vai me ajudar bastante a divulgar meu trabalho. Bom, como eu falei, hoje nós vamos falar sobre desbravadores. Mas não é sobre aqueles camaradas lá que ficou conhecido como os bandeirantes, que inclusive ali próximo de São Paulo, uma cidade chamada Santana de Parnaíba, tem lá uma casa lá que toda uma documentação deles, fotos, documentos, enfim, eu não conheço. Mas não é deles que eu vou falar não. Eu vou falar de pessoas humildes, simples, anônimas e que contribuíram muito para o progresso do Brasil na era do café, que ficou conhecido como Ouro Negro. E como eu sempre tenho dito aqui, meu pai era filho único e assim eles sempre moraram juntos. Até um determinado ponto, meu avô que comandava a casa, e depois inverteu os papéis, meu pai que passou a comandar. Mas eles sempre moraram juntos. E nessa era dos desbravadores, era tanto meus avós paternos, como também meus avós maternos, e os tios também, tios do meu pai. E essa função deles era de que eles fechavam assim, um contrato, provavelmente verbal, com as fazendas que não tinha nada, era mato, mata virgem, e ali eles iam para aqueles lugares ermos, derrubavam coqueiros, parente dessa palmeira aqui, deve ser primos, né? Abriam em lascas, faziam as paredes, cobriam com palha de palmeiras ou sapé, e ali era a casa deles, uma cabana ou rancho, conforme queiram entender. E ali eles começavam aquele trabalho, derrubar árvores imensas, e era tudo num baixado, e muitas árvores iam 2 dias, talvez até 3 dias, para eles conseguirem derrubar uma árvore daquela. Só que a árvore, ela estando reta, e dependendo da forma de cortar, e também do vento, que é muito importante, você não tem ideia para que lado ela vai cair. E então quando ela fosse cair, era necessário que os cortadores ali zarpassem fora, corressem, para que evitasse algum tipo de acidente. E para isso, em volta daquela árvore tinha que estar tudo limpinho. E a minha mãe tinha uma grande função nisso aí, porque era ela que fazia essa limpeza, removia de arbustos, raízes, tocos, deixava tudo limpinho para que ele não se enroscasse na hora de correr, para que não sofresse acidente. E eu era ainda um bebezinho, e a minha mãe me pegava, colocava num cestinho, feito de bambu, colocava do lado, debaixo de uma árvore, e ela fazia aquele trabalho ali. E assim eles ficavam ali de 2 a 3 anos. Quando eles terminavam de derrubar aquelas árvores, removia as madeiras, parte ia para serraria, outra para carvão, outra para lenha, e o restante tacava fogo. E ficava aquela fuligem toda negra assim. Aí eles iam abrir umas covas alinhadas em filas, covas fundas, e plantavam as mudinhas de café. E assim eles ficavam ali em média de 2 a 3 anos, e nesse intervalo eles plantavam milho, feijão, arroz.
E era uma forma de pagamento para eles, que tudo que eles plantassem ali naquele período era deles. Terminando o contrato, eles desmontavam tudo e iam para outro lugar e começar tudo de novo. Até um determinado tempo que meus pais se mudaram lá por volta de 1962. Eles deixaram esse tipo de trabalho de desbravadores já há algum tempo. Já tinham passado por outras fazendas, mas eles se mudaram para uma cidade chamada Nova Fátima, no Paraná. E foi naquele dia, no dia da mudança, no momento em que meu pai queria ver a água. Quando se muda para um sítio, assim, uma fazenda, uma das coisas mais importantes é saber onde é a água, a qualidade da água. Então eu me lembro que meu pai me colocou no ombro dele assim e desceu o rio abaixo para ver a água. E foi naquele momento que eu passei a ter lembrança da minha existência. Ali naquela fazenda chamada Nossa Senhora de Luz, da Luz, meu pai iniciou um novo ciclo da vida dele em termos de plantio. E ele foi bem abrangente. Ele começou plantando cana, e depois começou a trabalhar com cebola e também hortaliças, e o tradicional lavoura branca, arroz, feijão, milho, mandioca. Quando esse canavial se formou, meu pai contratou um senhorzinho, que era vizinho lá, um senhorzinho bem engraçado, que eu não lembro o nome. Ele é bem pequenininho, e tinha uma barbona assim, e tinha umas orelhas de ébano. É o que eu tenho lembrança dele. Mas era um homem muito inteligente. E ele que construía aqueles engenhos a tração animal, que tinha um cabo enorme que ficava girando assim, com o cavalo puxando. Tinha 3 moendas enormes que eram feitas com pregos, tudo cruzado. Ficava um trabalho muito bonito. E tinha uma engrenagem, tudo, e ficava rangendo, fazendo um barulho engraçado, aquilo. E ali ficava 2 pessoas, uma de um lado e colocava cana, o outro recebia, devolvia para o outro, e até extrair todo aquele caldo. E ia descendo uma bica que caía dentro de um balde. Aí outra pessoa já pegava, colocava do lado num forno também imenso, com fogaréu danado ali, e ali alguém ia mexendo até aquele se transformar primeiro em melado e depois em rapadura. E meu pai ia vender aquelas rapaduras, colocava ali amendoim, outros ingredientes para ter um sabor diferenciado. E também as plantações de cebola. Meu pai teve uma época que ele tirou 5 caminhões de cebola naquele lugar lá. E por conta da cebola e também da horta, meu pai adquiriu 2 apelidos. Um era Zé da Horta e o outro era Zé da Cebola. Conforme eu citei, ele era filho único, então assim meus avós sempre moraram juntos. Só que naquele lugar eles fizeram assim 2 ranchões, sabe? Um do lado, o outro meio de atravessado assim. E já não era mais feito com lasca de coqueiro, eram tábuas, só que as tábuas eram deitadas assim, sabe? Umas tábuas feias, acho que era refúgio de serraria, aquilo lá, coberto também de sapé. E só algum tempo depois, eu creio que uns 3 anos mais ou menos, que meu avô foi morar em outro sítio. Foi o único momento assim que eles ficaram mais afastados. E foi por um tempo curto também, 1 ano mais ou menos, e que inclusive eu fui morar junto com eles. Só que essa história é tema para frente, porque também aconteceram coisas muito engraçadas nesse período, e eu ainda vou contar aqui. E assim é a história de hoje sobre desbravadores. É importante lembrar que eu sinto muito orgulho da minha família, ter feito parte do progresso deste país. Não só eles, mas com muitos outros, os tios do meu pai também, muitas pessoas. E eles não são lembrados, né? O que nós vemos nas histórias são a questão dos bandeirantes, vemos as histórias dos escravos, dos italianos. Claro que eles também fizeram um trabalho maravilhoso, mas também tem esses anônimos, do qual a minha família fez parte. E essa é a história de hoje.
E eu peço para vocês, mais uma vez, que agora vale um like, não vale? Então dá um like aí, ajuda para que esse canal possa crescer, possa ser divulgado, as pessoas possam estar vendo as minhas histórias. São muitas histórias, todas verídicas, e que hoje está contando aqui. É claro que vai ter história chata, história que você vai desistir no meio, mas virão histórias bem interessantes, alegres, tristes, micos, paguei muitos micos. Então, fica atento aí no canal, ok? E assim, por hoje é só. Um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima. E fui!